é que foi quando você chega na Chapecoense? Porque quando a gente... pelo menos eu tenho muito essa impressão, né? De que você e a galera da Chapecoense tinha um entrosamento, assim, muito legal. Que combinava muito. Não só entre os jogadores, né? Mas com os outros funcionários, né? Sim, sim. Eu já vi também entrevistas de fundadores lá da Chapecoense, enfim. Como foi essa recepção? O que você sentiu? Realmente foi um time extremamente receptivo? Foi. A Chapecoense tinha uma outra característica de hoje, né? Aquele pessoal que morreu, o Maurinho, que era o diretor, o presidente, eram pessoas muito humanas. Humanas. Muito. Pessoas do bem, com um coração bom, de trazer você de fora e te fazer estar em casa, se sentir em casa. Você tem noção? A esposa do presidente que faleceu no voo, ela tinha um grupo das esposas que ela comandava no WhatsApp. Então ela deixava cada esposa que estava lá à vontade. Precisa de alguma coisa? Colégio para o filho? O que eu posso te ajudar? O que precisa? Que é apartamento? Vamos tentar ver, já indicar uma imobiliária. Então tudo era para deixar a pessoa em paz. Chapecoense pagava menos, mas pagava em dia. E tinha um ambiente assim. Era como se fosse uma família, de verdade. Uma família, quando eu falo, não é uma família que só é paz e amor. Família é briga também, meu. Família o pai Qualquer cobra. lugar. O pessoal fala assim, a família é só abraço. Não, a família o pai cobra. O pai às vezes dá uma chinelada. Às vezes fala um pouco mais alto, porque o pai cobra, porque o pai ama. O que a Bíblia diz sobre Deus? Deus corrige quem ele ama. Família é isso, é abraçar, é chorar com o teu choro, é sorrir com a tua alegria, mas é cobrar quando você precisa de uma cobrança. Isso nós tínhamos lá, cara. Então, assim, era um ambiente muito acolhedor, cara. Eu me sentia, pô, eu ficava assim, cara, eu joguei em outros clubes, eu nunca vi um presidente humilde assim, um diretor que contratava humilde assim, cara, de me tratar bem. De do nada, assim, vamos jogar contra o São Paulo, ó. O presidente chegava no vestiário, ó, hoje o bicho é dobrado. E se ganhar, amanhã eu vou fazer uma janta e quero que todo mundo leve seus filhos e sua esposa. Cara, e ele fala assim, do roupeiro ao presidente. Ele fala, vai, não é só o jogador não, vai da rouparia, vai o fisioterapeuta, vai o médico, vai o massagista, todo mundo. Cara, isso daí não tem como o ambiente dar errado. Todo mundo fecha. E tu começa a entender. Eu sou o jogador. Talvez eu seja aquele que é mais visto dentro do campo pela TV. Mas, pô, quando tá lá todo mundo, jogadores, direção, o staff, fisioterapeuta, massagista, médico, a tia da limpeza, a tia da Todo cozinha. mundo é necessário. Aí Tem tu vê toda assim, uma estrutura. todo mundo é importante. Eu sou a ponta do iceberg, eu sou o que aparece, mas lá embaixo, muita gente Isso trabalhando aqui para não você aqui. funciona se aqui não estiver Aí tu começa a funcionando. entender, isso é muito gostoso. E como vocês se sentiram quando a Chape começou a ganhar e virar, assim, um fenômeno que as pessoas não esperavam, Vocês né? estavam indo As pra pessoas, final da como você disse, era Sul-Americana. improvável. Era um time improvável que começou a vencer muitos jogos e foi para a Sul-Americana. Como é que vocês se sentiram aí, o pessoal, os jogadores, o pessoal do staff? Não, e não só por isso, né? Clima de O festa. técnico também era um cara muito importante pro futebol brasileiro, Uhum. Caio Júnior. Ele passou por grandes clubes como Flamengo, Botafogo, enfim. E isso também ajudava a dar uma mais visibilidade pra Chape, né? Então, acho que... Como é que... É uma junção de muita coisa, muita né? coisa. E se você for perceber bem, a Chapecoense, ela tem um trabalho que hoje eu vejo muito no Fortaleza, que é um grande clube. Eu vim do Santos, Thiago tinha jogado no Grêmio, Denner era da base do Grêmio, no começo tinha o Apodi, depois tinha Josimar, jogou no Inter, no Palmeiras, Kleber Santana no Flamengo, no São Paulo. Tu vai vendo assim, a grande maioria daquele elenco tinha jogado em clube de Série A, só que não tinha despontado. Mas já tinha jogado o Campeonato Brasileiro, por um clube grande. E outros tinham jogado em clubes menores, mas eram tecnicamente bons jogadores. Então a Chape conseguiu montar um elenco barato porque eu saí do Santos porque eu perdi um pênalti. Então vai me pegar a preço de banana. Uma coisa é tu querer um jogador que está em alto nível respondendo. Outra coisa é pegar um jogador que não vai ser renovado com ele. Tu pega embaixo. Então a Chapecoense montou um elenco muito forte de jogadores, na sua grande maioria, experientes no Campeonato Brasileiro, só que não tinham rendido aquilo que poderiam num grande clube. E aí chegou o Caio Júnior depois, antes era o Guto Ferreira, que era um baita treinador, chegou o Caio Júnior depois, e aí deu aquela química que a gente precisava, né? E junto com a direção. Mas eu sempre falo, cara, o ambiente do clube era muito bom.
Tinha muito cristão, muita gente que não era cristã, mas respeitava um ao outro. Nós entendíamos que estava todo mundo no mesmo barco, sabe? Independente daquilo que a gente crê ou não. Claro, tinha muita gente cristã, muita. Nossas reuniões, mais da metade do time ia. Isso, né? Mais da metade. E assim, e quando o time começou a fazer sucesso, quantas pregações que eu fiz? Geralmente pregava eu ou o Bruno Rangel nas concentrações. O Bruno né? Rangel era um dos seus amigões lá, né? Um amigão meu, carioca aqui da Campos. A gente até brincava com ele que, meu irmão, tu é capixaba. Campos não é Rio de Janeiro. A gente brincava com ele. Porque quando ele vinha jogar no Maracanã, a gente vinha jogar com o Vasco, com o Flamengo, Fluminense. A família dele demorava pra chegar no Maracanã. Eu falei, meu irmão, tu tá de capixaba, pô. Como é que demora 4 horas pra chegar no Maracanã, família? A gente brincava muito. Então, assim, a gente sempre pregava. Geralmente revezava, eu e ele. No começo até tinha o Camilo, 2015, que é daqui do Rio, que também pregava às vezes, mas geralmente revezava eu e ele nesse último ano. Então a gente sempre falava nas concentrações, Deus nos fez ser campeão estadual. Se a gente for campeão da Sul-Americana, porque estadual a gente andou de carro de bombeiro, Sul-Americana Faz o quê? porque assim, estadual você traz o título do estado para tua cidade, Chapecó. Uhum. Sul-Americano tu traz um título da América do Sul pro teu estado. Não é só para tua honra. cidade, é pro teu estado, tem um título internacional. Pro estado de Santa Catarina, o futebol lá tem muito menos recursos que os outros estados, né? Sim. Então, se tu trazer um título internacional, a gente fala assim... E a gente sempre falava... Deus é quem tá nos abençoando. Como é que foi a sensação pra você quando vocês passaram pra final? Ah, uma loucura, né? Como é que foi a sensação assim, lá no final do jogo? Eu lembro daquela comoção, né? Acabou o jogo, meu. E assim, eu tive uma história muito doida, assim, né? Nesse ano. Porque eu machuquei a cervical. Eu operei a cervical meio do ano. Botei uma placa de titânio, parafusei em 3 vértebras, em cada vértebra 2 parafusos. Eu achava que o futebol tinha acabado. E eu sempre orei para Deus. Deus sempre me falou em relação ao ministério, Deus sempre conversou comigo em relação ao ministério, ao ensino. Eu sempre pensei, Senhor, se o Senhor não quer que eu vá para o ministério, tira o futebol da minha vida, porque eu gosto disso, eu amo isso, saí de casa para isso. Eu não imaginava, né? Mas quando eu machuquei a cervical, eu pensei, cara, ferrou. Eu acho que minha carreira encerrou. Eu comecei a procurar no bendito Google, né? Eu vi que encerrou mesmo. E aí eu voltei a jogar bola. Voltei a jogar, voltei a treinar, papapá. Começamos a ir bem. Então, quando naquele último jogo lá, quando o Danilo foi bater o tiro de meta, que eu olhei pro juiz assim, o juiz apitou o final, viu o Danilo cair de joelho, levantando a mão pro céu. Eu só lembrava assim, quando eu vi o juiz assim, eu falei, vai acabar o jogo. Passou um filme na minha cabeça que eu falei, cara, eu não era pra me estar aqui. Era pra minha carreira ter acabado. Eu machuquei a cervical. Eu voltei em tempo recorde. Eu voltei em menos de um mês. Eu tava treinando. Sendo que não era nem pra me jogar. Talvez jogar só em 2017. E primeira vez que vocês iam jogar uma final da Sul-Americana. Uma final de um jogo internacional pra um clube do interior, meu. De uma cidade de 220 mil habitantes. Muita emoção. Cara, muita emoção. E tu começa assim... hoje ele é treinador do Flamengo, né? O Tite. Eu lembro que o Tite era o treinador da seleção. E nesse jogo ele mandou uma mensagem pra gente. Então, assim, eu lembro que antes do jogo ele mandou uma mensagem pra gente de apoio, como treinador da seleção. E a gente escutando aquilo e olhando assim. E o Arena quando dá lotadaça, mas lotada. A gente já chorando já na rua. O ônibus não conseguia entrar de tanta gente na rua. Pô, era uma parada inédita. Uma parada inédita. Deveria estar maluco lá, Pô, né? maluco. E eu pensando assim, cara, aí a gente antes de entrar em campo, o Caio Júnior falou, tem um recado do... Aí o Caio Júnior falou assim, pra vocês entenderem onde vocês estão chegando, tem um recado de um treinador pra vocês. Apertou o play, o Tite. Eu falo, cara, o treinador da seleção tá mandando um recado pra gente, que é um clube pequeno. Onde é que a gente tá chegando? O que a gente tá fazendo? Que a gente não entende. A gente tá só querendo jogar e ganhar, mas a gente não entende o que tá acontecendo, né? Os resultados vão acontecendo e você não vai... Você vai querendo ganhar, mas você não tem noção do que você tá fazendo, né? Da dimensão que aquilo vai ganhando, né? Da dimensão, Então, cara, quando acabou o jogo, eu só lembrei assim, só chorava agradecendo a Deus... Porque eu achava que eu não ia mais voltar a jogar bola e tava vivendo aquilo ali, eu abraçando meus companheiros. Tem uma foto na loja do presidente da Chapecoense lá em Chapecó. Ney Maidana, meu parceiro. Tem uma foto na loja dele que eu tô abraçado com o goleiro Danilo assim, ó. E eu chorando com a boca aberta. Eu tinha arrebentado minha boca por dentro e eu não senti.
Tanta emoção que você tava, adrenalina adrenalina. lá em A cima, adrenalina. Minha sentindo. esposa, quando chegou em casa, viu uma foto, falou, tu machucou a boca? Eu falei, não sei. Eu falei, acho que eu machuquei sim. Tem um Sangue buraco na quente lá, boca. não sentiu Cara, que nada. loucura. Na hora, meu, tipo assim, tu tá pegando um time do São Lourenço, um time tradicional, meu, um time argentino, um time que já ganhou Libertadores, já ganhou tudo, e tu ganhar dos caras, e tu um time pequeno, e tu vê, assim, uma energia, assim, que tu sabe, assim, cara, é difícil segurar a gente.